Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Agrociência. Desta vez a gente em parceria com a Embrapa Agropecuária Oeste aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Estamos conversando aqui com a pesquisadora a doutora Nilza Patrícia Ramos, ela que é pesquisadora lá da Embrapa Meio Ambiente. Seja muito bem-vinda ao podcast Agrociência. Obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês e falando um pouquinho do nosso trabalho lá na unidade Embrapa Meio Ambiente. E muito trabalho, por sinal, né? Quando se trata de meio ambiente, é um assunto que está em evidência cada vez mais, sendo cobrado pela sociedade, por todos os órgãos competentes, né? Então é um assunto que está em evidência de forma muito importante, né, Nilza? Então, conta pra gente a sua vinda hoje aqui. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença. É muito gratificante recebê-la aqui na nossa cidade, né? Aqui na Embrapa. Em nome da Embrapa, estou aqui fazendo esse agradecimento especial e em nome do Agrociência também. Então, conta pra gente agora o que você veio fazer, qual a sua palestra. Você veio falar um pouco do RenovaBio, é isso? Conta pra gente o que seria mesmo, esse tema tão importante nesse assunto. O RenovaBio, ele é uma política pública, né, que ele está em vigor, né, atualmente no Brasil, promovido pelo Ministério de Minas e Energia, para que se tenha redução no setor econômico voltado para a energia brasileira, né? Então, ele é uma política que vai estimular o uso dos biocombustíveis. Como que isso está acontecendo, né? Então, hoje, todas as unidades produtoras de biocombustível, que no caso seria o etanol, o biodiesel, o biometano e o bioquerosene, eles podem participar, né, dessa política através da certificação das unidades produtoras. Então, nada mais é do que a contabilidade de carbono ou de gases de efeito estufa que acontece durante a produção desse biocombustível, mostrando que ele é mais sustentável do que o uso do seu fóssil equivalente. Vou explicar então um pouquinho melhor, né? Como que isso acontece? Então, a gente tem uma calculadora, que é a RenovaCalc. Essa calculadora, ela vai monitorando, né, você pode colocar todas as informações do seu ciclo de produção da fase agrícola, industrial e de distribuição. E com isso você consegue identificar a intensidade de carbono final do etanol. A diferença, né, da intensidade de carbono do etanol em relação ao da gasolina gera uma nota que é chamada de nota de eficiência energético-ambiental, que nada mais é do que a diferença de emissões. Por exemplo, se eu usar, né, 1 megajoule de gasolina, eu estaria emitindo 87,5 gramas de CO2 equivalente. Se eu usar, por exemplo, um etanol com uma pegada de carbono bastante sustentável, eu estaria emitindo, por exemplo, 30 gramas. A diferença do 30 para o 87 é quanto eu deixei de emitir pelo fato de estar usando o etanol. Então, esse gás não foi para a atmosfera. Por isso que é um programa mais limpo e sustentável. Então, pessoal, vocês já perceberam que ela veio aqui realmente para impactar esse evento. Então, que evento é esse? Então, como vocês já sabem, nós estamos aqui na 4ª edição deste ano do seminário CANA-MS. E o tema desse seminário é o preparo do solo, né? Então, como que esse preparo do solo, todo esse trabalho que é desenvolvido antes ali na produção da cana-de-açúcar no Brasil, o que ele está relacionado a esse programa, né, o RenovaBio, e de que forma isso pode impactar na produção de cana no Brasil? Então, tem tudo a ver, né? Por quê? Porque, na verdade, como eu comentei, a gente tem a etapa agrícola, industrial e distribuição. Então, tudo que você fizer na etapa agrícola, você vai estar impactando esse valor do etanol. Por quê? Porque a cana, ela corresponde quase que 80% do valor da emissão do etanol, né? Então, se você fizer boas práticas ao longo do seu ciclo de produção, você consegue diminuir essa fração de contribuição da cana lá no etanol. E uma das práticas, né, ao longo do ciclo que tem mais peso é justamente as etapas de preparo de solo, né? Por quê? Porque você vai ter mais emissões quando você usa maquinário pesado, né? Então você tem uma série de operações e isso impacta diretamente no primeiro momento quando você tem a maior produtividade da cana, que é na cana-planta. Então, se você tiver um sistema de preparo com uma redução nas operações, por exemplo, além de você estar diminuindo o diesel e promovendo um aumento de produtividade, né, você impacta diretamente nessas emissões.
E então, assim, se você for lá, ao invés de fazer um preparo convencional, você fizer um plantio direto, cultivo reduzido, usar uma cultura de cobertura no período da reforma, onde você vai aportar mais matéria orgânica que a cana vai conseguir aproveitar, você tem um retorno direto em produtividade, né? Então, com isso, você reduz as suas emissões. Por quê? Porque a intensidade de carbono é a soma das emissões dividida pela produtividade. Tudo que aumentar a produtividade diminui, né, no caso, as emissões. E todo esse trabalho em prol da diminuição das emissões, ele é extremamente fundamental, né, importante. E o Brasil, aí, como um dos precursores, um dos grandes produtores, né, do biocombustível, né, a partir da cana-de-açúcar, ele é um precursor nesse trabalho, ele é um dos primeiros a investir nesse tipo de trabalho. Como é que está o Brasil nessa situação, nessa condição? Então, a gente já tem outras iniciativas internacionais que valorizam biocombustíveis. Por quê? Porque o mundo está procurando uma matriz energética mais limpa. Sem dúvida. Agora, ele é a primeira política onde você consegue diferenciar o etanol de produtor de biocombustível de produtor de biocombustível. Então, você consegue especificar qual é a contribuição, por exemplo, né, de cada unidade produtora, a usina de etanol, a usina de biodiesel. Tem outros programas internacionais que eles acabam colocando só em categorias. Então, por exemplo, eu sou uma categoria etanol 1G. Todos têm a mesma nota de emissão. Eu sou uma categoria etanol 2G. Todos têm a mesma nota. Aqui com RenovaBio você consegue diferenciar o seu produtor, né? Então, sim, até mesmo a sua área de produção de cana. Uhum. Nossa, é muita informação. O Brasil realmente, vocês lá na Embrapa Meio Ambiente, já está há quantos anos trabalhando com isso? Então, o RenovaBio é relativamente recente, né, de 4 anos, mas a equipe lá já tem uma expertise, né, em trabalhar com carbono, com emissões, há mais de 10 anos. Né? Então, a gente já está nessa estrada aí faz um tempo e agora é o reconhecimento, né, do trabalho que a gente veio acumulando. Porque a pesquisa é isso, sabe, Fábio? Muitas vezes você está agora levantando uma informação que ninguém está valorizando, que às vezes até incomoda, né, o produtor rural. Desanima, né? Você vai lá, né, no nosso caso a gente fazia trincheiras, então era um buraco lá dentro para determinar carbono e coisas assim, mas que eles não, o produtor às vezes não está enxergando, mas no médio e no longo prazo faz muita diferença, né, a gente se preparar para o que vai vir para o futuro, né? Então a pesquisa é um pouco isso. E assim, valorizando um pouco aqui, né, o trabalho da equipe do Mato Grosso do Sul, né, que é aqui da Agropecuária Oeste, eles têm muitas informações, sabe, sobre sistemas de produção mais sustentáveis, né, sobre práticas agrícolas que são mais conservacionistas. E o legal de tudo isso é que, assim, de forma quase que unânime, na maioria das vezes, quando você tem uma boa prática voltada para a conservação e redução de recursos, você vai ter mais renda. Por quê? Porque essas contabilidades, elas procuram eficiência. Sem dúvida, isso Toda mesmo. vez que você tem eficiência, então você vai ter redução de custo, né? Isso aumenta a renda. É o que você estava dizendo, né? Esse trabalho de pesquisa, ele é moroso, oneroso, caro, né? A gente sabe que é necessário muito investimento e que o retorno ele demora a acontecer, mas que quando acontece e o reconhecimento vem, se torna prazeroso, né? A sua vinda para Dourados hoje para tratar desse assunto, com certeza nos mostra a importância desse trabalho que a Embrapa está fazendo, né? E disseminando essas informações para todos que realmente precisam, que são produtores, empresas, né? Empresas do agronegócio, empresas voltadas à produção do etanol, enfim, né? Que trabalham no ramo da cana, estão aqui hoje para te ouvir, para te prestigiar, e isso é muito bacana, né? Qual que é a sua expectativa hoje para esse público que você veio falar hoje? Então, eu espero passar, assim, pelo menos um pouquinho, né, dessa informação de que você tem hoje alternativas de práticas que sejam mais sustentáveis e que usando essas práticas você tem um retorno em produtividade e isso gera, né, uma sustentabilidade, né, uma menor emissão e que, né, tanto o meio ambiente vai ficar mais preservado, quanto o produtor vai poder ter mais renda. Sem dúvida. Doutora Nilza, e para quem não pôde vir, mas que está assistindo a gente aqui nesse podcast,
Qual o recado que a senhora quer dar para produtores, para pesquisadores, para acadêmicos, estudantes aí que se interessam por esse assunto e até mesmo para a sociedade em geral que de alguma forma também se interessa pela sustentabilidade, pela produção sustentável de tudo que temos à nossa disposição hoje, seja em alimentos, fibras, energia? Qual o seu recado a senhora quer deixar hoje nesse episódio? Eu gostaria sim que o produtor hoje ele tem acesso a uma série de informações, né? E meios, né, disponíveis para buscar essa informação. Então, assim, façam procuras, né? Usem as palavras certas em termos de práticas agrícolas, sustentabilidade, mudanças climáticas. E nós temos muita coisa legal, né? Então, hoje a Embrapa e outros órgãos de pesquisa têm se desdobrado para conseguir atender a essa demanda, né, de buscar uma boa prática com sustentabilidade, e acho que é esse o recado. Tem informação disponível, procure essa informação que ela pode te beneficiar. Essas informações elas podem ser encontradas no site da Embrapa? Em quais outros canais a senhora poderia nos citar que seria possível encontrar informação de forma fácil, tranquila? O site da Embrapa tem? No site da Embrapa a gente tem informações sobre pesquisas em todas as páginas das unidades da Embrapa, né? Lá no caso da Embrapa Meio Ambiente, aqui na Agropecuária Oeste, mas também no site da Agência Nacional de Petróleo, onde tem todas as informações sobre o RenovaBio, onde vocês conseguem baixar as calculadoras, né, para conseguir determinar essa pegada de carbono da cana e dos biocombustíveis. Elas são calculadoras abertas, então pode-se ver os cálculos que foram colocados, toda essa otimização em termos de fatores utilizados para representar melhor a condição brasileira, né, de produção de cana, soja e milho. E agora a gente está até atualizando essas informações e provavelmente até o ano que vem a gente vai ter aí até uma nova versão da calculadora. Tá vendo aí, pessoal? Realmente nós não temos desculpa para não entender e compreender esse assunto que é tão importante, que é a sustentabilidade na produção de alimentos, fibras e agora aqui combustível, né? Que é o que tanto se fala. Então, doutora, eu quero agradecer em nome da Embrapa, em nome do podcast Agrociência, a sua disponibilidade de estar aqui palestrando para esse público que está aguardando ansiosamente ali fora, mas também de estar batendo esse papo aqui com a gente, levando informação, conhecimento aqui para os nossos seguidores, as pessoas que acompanham e se interessam pelo agronegócio em geral e sobretudo pela produção sustentável, né? Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de compartilhar generosamente esse teu conhecimento. Eu que agradeço, é um super prazer estar aqui. Obrigada. Até a próxima, pessoal. É isso aí, ficamos por aqui. O podcast Agrociência agradece a sua audiência. Se você gosta desse assunto e conhece mais alguém que se interessa pela sustentabilidade, pela Embrapa, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.